Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. E hoje eu trouxe para vocês essa peça linda. É um porta-joias, onde você pode organizar a mala quando você for viajar, levar suas peças que você vai usar. Ou para você organizar, né? Às vezes fica em algum lugar onde não fica tão prático. Então, você tem aqui o porta-anel, que ele abre, né, para você colocar o anel aqui dentro. Tem aqui o porta-brinco, né? Ó, pode ver que tem os furinhos aqui para você colocar os seus brincos. Essa parte ela é feita no couro sintético para ser um pouquinho mais resistente, né? No caso dessa peça aqui... Bom, agora eu vou começar a costurar, né? Juntar todas as peças. Então, o que que eu fiz? Eu passei a minha manta R1, que eu gosto da R1. Ela tem cola só de um lado. Então, eu passei o tecido para grudar nela, do corpo e da lapela da peça. Agora aqui eu vou passar a costurinha de segurança em toda a volta. Tecido, ela é feita em tecido dos dois lados, mas você pode fazer, hoje nós vamos fazer de sintético, mas o processo é o mesmo, você que escolhe qual material que você vai querer fazer, né, o que você tem aí. E nós vamos usar, então, uma medida de forro, uma medida de tecido principal e uma medida de manta R1, R2 ou jade. Plástico cristal, né, você vai usar botão tic-tac, às vezes você não tem o balancinho. Tem os botões de pressão, que você pode costurar ele aqui, né? Substituir. Então, não tem desculpa de falar que não dá pra fazer. Ou você pode criar aí o seu jeito, se você tiver outra ideia também, né? Aproveita e conta pra gente. Tá bom? No caso, eu tenho balancinho, então eu uso botãozinho de pressão, né? Tem eles de plástico, tem de metal, mas eu prefiro de plástico, eu acho que fica mais mimosinho, né? Então, vamos lá. E no tecido, você pode fazer um matelaçado ou um quilt, né? E no sintético não tem necessidade, porque eu acho que no sintético ele fica mais bonito quando ele fica liso, tá? Então, vamos parar de conversa e vamos lá, né? Medindo a peça, ela tem média de 15 centímetros, né? De largura, e ela tem média de 10, 11 de comprimento, de altura. E ela mede em torno de 27, 28 centímetros. Ó, a régua aqui, comecinho. Então, ela tem uma média de 28 centímetros. Dá pra ver aí? Certo? Então, você vai precisar de cursor, né? Zíper e viés. Tecido principal, tecido de forro, manta, plástico cristal. Aí, eu tenho aqui, vou deixar reservado aqui. Então, eu fiz os moldes, né? Então, o molde dela aqui, ó, você vai fazer de acordo com algum item que você tem aí. Você pode recortar um quadrado, que foi como eu fiz o molde. Então, ó, você vai recortar um quadrado, né, de 20 centímetros, tá vendo aqui? E depois, com o item, no caso, eu usei a fita crepe pra fazer esse boleado aqui, né? Eu peguei a fita, coloquei, fiz o risco e tirei os cantos. Tirei os cantos desse lado e tirei o canto desse lado. Depois, pra ficar igual, eu dobrei e recortei o canto, acompanhando o primeiro corte pra ficar igual. Depois, eu dobrei no meio, conferi, ficou do mesmo tamanho, ficou igual. Agora, vamos fazer a lapela. A lapela é essa aba que fecha. Essa aba aqui, chamado lapela, né? Conheço como lapela ou aba. Então, essa daqui, essa peça foi feita na medida... Também eu fiz um quadrado, né? Peguei e recortei um quadrado na medida de 9 centímetros. 9 centímetros. E a mesma coisa, dobrei ao meio, coloquei a fita crepe e desenhei naquela volta da fita crepe e recortei dobrado para ficar igual. O plástico cristal, ele tem que ser um pouquinho menor do que o meio da peça, ó. A peça aqui tá dobrada no meio, ó. A peça aqui tá dobrada no meio, se você observar, você vai notar que ela tá um pouquinho menor. Por quê? Porque aqui vai um viés, um zíper e outro viés. Então, a primeira barra do viés vai ficar um pouquinho, base de 1, 2 milímetros abaixo da dobra, para não dificultar a dobra da peça, que no caso vai ficar assim, né? Então, aqui vai ter o viés, tá bom? Então, são esses 3 pedacinhos. Esse do plástico cristal, ele tem de largura, a mesma largura da peça, né, de 15 centímetros, e a altura dele é de 9 centímetros.
Só que na hora de cortar, eu corto um pouquinho diferente. Eu trouxe aqui o viés que eu vou usar. Vou usar esse viés. Olha como ele é lindo. Eu vou usar esse tecido pra forro, né? Então, foi o viés que eu achei. Você pode usar o próprio tecido pra você fazer, mas eu gostei dessa composição, então eu vou usar ela. Mas você pode pegar tiras do próprio tecido, 4 centímetros. Você vai medir a volta toda da peça, mais a volta toda da aba. E aí, você pode fazer o viés do próprio tecido. No caso, eu quis fazer com esse, então é assim que eu vou fazer. Ah, não gostei desse não. Pode fazer sua combinação, do jeito que você achar melhor, com o material que você tiver, pra você brincar, porque a costura é isso, não importa o que eu escolhi, importa o caminho que eu quero concluir, a peça como eu quero concluir. Desde que ela fica bonita, agradável aos olhos, né? O seu cliente vai ficar feliz. A combinação do que você vai escolher é característico, né? Porque sempre como nós costuramos alguma coisa, como nós fazemos algum artesanato, o cliente acaba levando um pouquinho de nós, que seria o nosso gosto, nossas escolhas, nosso tempo, nossa dedicação. Sempre vai um pouquinho na peça de cada um. No caso, eu vou usar esse aqui como forro, e eu vou usar esse sintético aqui, né? Uns conhecem como napa, né? Eu conheço ele como Uruguai, né? Quando eu vou comprar, eu peço, o rapaz lá fala pra mim que chama Uruguai. Mas é a antiga napa, né? Ó, tem uma camadinha de malha bem fininho, e eu gosto muito desse material, ele é um material fácil pra limpar, então, olha como vai ficar lindo a combinação deles. Certo? Eu gosto, né? Eu gosto muito dessa combinação, então essa combinação será que eu vou fazer, tá? Eu poderia pegar um viés todo azul, eu poderia pegar um viés verdinho, eu poderia pegar um viés branco. Eu vou usar esse, né? Que eu tenho o azul, mas eu gostei desse, então esse eu vou usar. E tem vários tipos de possibilidades. Você pode até recortar uma faixa do próprio sintético e fazer de viés. Você vai brincar como você quiser. Então, vamos ao corte das peças. A única peça que eu corto bem certinho são a manta acrílica. Há muito tempo atrás, quando eu comecei, eu cortava certinho o tecido e sobrando a manta acrílica. E me dava muito trabalho na hora de fechar, porque ficava alto, ficava grosso, a máquina pulava ponto, a minha máquina era uma máquina doméstica, e o sintético já é grosso, né? Então, junta a manta, o sintético, o tecido, e mais 2 camadas de viés, 2 camadas, porque quando você dobra, se torna, ele já é dobrado, ó, né? Ele já tá dobrado, então aqui já tem 2 camadas, quando eu dobro, se torna 4 camadas, para quando eu for passar o viés ao redor. Então, eu terei quantas camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu terei 7 camadas. Ah, vai estragar minha máquina. Não, não vai estragar sua máquina. Vai devagar, coloca a agulha apropriada. Nesse caso, como tem o sintético, eu uso a agulha 16, mas se fosse só tecido, eu usaria a agulha 12, que é a que eu me adapto melhor, né? Mas cada um vai fazer de acordo com o material que tem e com as suas escolhas, que você às vezes já tem hábito ou que não sabe. Então, use essas daqui de início, essas medidas que eu te falei. Depois você vai ver o que te encaixa melhor dentro da sua realidade. Então, nós temos aqui a manta acrílica da peça, a manta acrílica da aba. Aí, aqui, ó, vocês vão ver que eu cortei o tecido maior. Ah, porque você cortou maior? Porque eu estou aproveitando o retalho, não cortei esse pedaço, tinha na minha caixa. Mas eu gosto, sim, de cortar. Sempre quando eu vou cortar, eu corto 1 centímetro a mais, tanto do forro quanto do sintético, porque na hora da montagem, ele me facilita para não ficar escorregando, não ficar pedaço sem costurar. Então, a durabilidade e a garantia da minha peça fica melhor. Eu consigo garantir com mais segurança para minha cliente de que não vai descosturar, de que, né? Então, por isso que eu corto um pouco maior. Esse daqui eu não cortei, é um retalho, porque tem um caixa de retalho, eu não jogo nada fora, né? Então, aqui também, essa manta aqui, o sintético que vai ser o que vai ficar por fora também, tá um pouquinho maior, esse eu cortei, tá vendo, ó? É só 1 centímetro mesmo, só para facilitar na hora da montagem. O tecido está do tamanho do sintético, né? Os forros estão do tamanho dos pedaços de sintético. Lembrando que se você tem uma caixa de retalho, essa medida aqui encaixa muito bem em vários retalhos que você tiver aí. Você pode fazer a lapela de outra cor que combina com o seu forro, com a sua peça. Você vai usar a sua criatividade. Não se prenda a uma única coisa que você vê num vídeo de aula, certo? Então, agora nós vamos... Ah, eu esqueci de mostrar. O plástico cristal, eu corto também um pouquinho maior, porque ele costuma se repuxar um pouquinho,
estica um pouquinho, depende de como tá a sua máquina, se você tem um calcador de teflon ou não, se você usa o creme ou não. Na hora de costurar eu vou explicar, né? Eu tenho aqui também, ó, as duas tirinhas de sintético que eu também tirei da caixa de retalhos, né? Então, eu fiz, aí eu dei uma... Você pode deixar quadradinho, mas eu prefiro fazer assim, eu gosto mais, mas você pode deixar quadrado, porque eu não tenho cortador específico, né? Então, nem sempre fica tão certinho, mas na hora que tá na peça não aparece isso, não. Tá? Então, esse aqui vai ser do anel e esse daqui vai ser do brinco, que depois eu vou explicar como eu furo na hora de fazer a peça, beleza? Pronto, costurei, né, a primeira peça, o corpo, fiz a costurinha de segurança. Agora, eu vou fazer a costurinha de segurança da lapela. Aqui, eu não faço retrocesso, tá? Porque eu vou passar muitas costuras aqui ainda. Então, agora eu vou pegar uma tesoura, vou fazer todo o recorte aqui, ó. Porque fica mais fácil a gente trabalhar quando a peça já está bem arrumadinha, bem certinha. Até mesmo por causa das medidas, né, que usamos. Então, eu já gosto de cortar o excesso do tecido. Lembra que eu falei que eu cortava 1 centímetro maior pra facilitar na hora da costura? Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou tirando aquele excesso que eu já cortei a mais. Ah, mas daí eu vou desperdiçar material. Vai um pouquinho. Mas esse material, você pode já colocar ele na sua medida, lá no seu... Na hora que você for colocar o seu material, no busto, você já vai colocar esse excesso que você vai tirar depois. O risco de você perder a peça é bem menor do que se você cortar bem certinho, porque na hora de juntar as peças todas, né, o forro já montado com a parte externa da peça, se tiver cortado muito certinho, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade, tenha algum problema, e você perca todo o seu material. Então, é melhor perder 1 centímetro e vai dar tudo certo igual. Beleza? Então, agora, o que eu quero mostrar pra vocês? Eu tive um período no qual eu tinha uma dificuldade muito grande, era de zíper. Como colocar o cursor no meu zíper. Então, tem vários jeitos de você colocar. Eu vou fazer aqui pra você ver, pra você entender, né? Os 2 jeitos que existem. E depois, você decide aí qual jeito que você prefere. Existem outros tipos de zíper, mas eu só consigo colocar com esse. Então, eu vou... esses são os que eu consegui até hoje, então é eles que eu uso, certo? Aí, assim, você vai fazer o que você achar mais fácil pra você, beleza? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu cortei o carrinho, o caminho do zíper e deixei o tecido. Aí, aqui, quando eu for colocar, eu vou colocar assim. Primeiro na perna maior. Primeiro eu coloco aqui, ó, na maior, né? Isso um pouquinho. Tá virado pro outro lado, né? É mais difícil trabalhar com material do avesso. Então, coloquei aqui, abre um pouquinho, aí você coloca a segunda parte do material, do tecido aqui. Ó, coloquei, puxei, o zíper tá colocado. Mas, o outro jeito que eu gosto mais é com ele assim. Ah, mas assim dá mais dificuldade. Um pouquinho. Eu até fiz com garfo, aquele gancho de colocar o cursor, mas eu não gostei. Eu acho que dá mais trabalho do que eu fazer assim. Então, como que eu faço? Eu pego o meu cursor, coloco ele aqui de um lado e deixo ele até mais ou menos o meio do carrinho assim. E venho com a outra bordinha e coloco aqui também. Ele vai se encostar, você vai sentir quando ele encosta. E aí, então, é só empurrar o carrinho um pouquinho e ele já está colocado. E aí, coloquei aqui, puxei, tá colocado. Então, os 2 jeitos funcionam, né? Ele reto e ele... Você corta uma perninha desses dentinhos do zíper, deixa o tecido pra você ter onde você segurar, pra você puxar o cursor quando você encaixar. Bom, zíper colocado, cursor colocado no zíper, vamos ao viés da parte do zíper. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o viés... Como esse viés aqui, ele já é o viés pronto, é só dobrar ele no meio, colocar o zíper dentro desse canalzinho que forma e passar uma costura direto. Ele vai pegar toda a parte do viés, assim. Ó, eu dobrei no meio e coloquei o zíper dentro desse espaço aqui e vou passar uma costura na beiradinha pra prender o viés assim. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado do zíper. Lembrando que um lado vai ser costurado no tecido e outra parte vai ser costurada no plástico, tá? Então, mesma coisa, eu dobrei ao meio e vou colocar aqui, ó, vai ficar um sanduichinho, zíper e viés.
Então, ó, coloquei o viés, dobrei ele ao meio, passei a costura e assim ficou, né, depois de pronto o meu zíper. Agora, nós vamos colocar o plástico. O plástico, você vai colocar ele aqui na beiradinha, mais ou menos no rumo da costura que você colocou, que você prendeu aqui, e vai costurar aqui, nessa beiradinha. Então, ele vai sobrar um espacinho, mais ou menos, pequenininho, de meio centímetro aqui pelo lado de dentro. Não tem problema, não vai rasgar, não vai estragar, tá? Pode ficar despreocupada. Lembrando que quando vai costurar o plástico, nós precisamos ficar atento ao tamanho do ponto, porque o ponto muito grande não prende tão bem. O ponto muito pequeno picota e deixa frágil a sua peça. Então, eu costumo usar, quando eu vou costurar plásticos e sintéticos, o ponto de número 3 ou o ponto de número 4. No meu caso, aqui está no número 4. Então, eu vou prender aqui o zíper, o plástico, no zíper, bem na beirinha. Você vai perceber que meu plástico tá maior do que o zíper, mas o zíper também era um retalho. Então, eu costumo fazer muitas peças minhas baseadas nos meus retalhos. É aproveitamento, né, gente? O que ia pro lixo, não vai pro lixo. Ele vai se transformar numa peça linda e rendável. Então, assim ficou. Esse aqui é o meu lado principal e esse aqui é meu lado avesso. Então, aqui ficou, ó, não sei se dá pra ver, 1 centímetro, meio centímetro de plástico, mas ele não encostou nos dentinhos, ele ficou rente com a beira do meu viés aqui. Então, ele não está atrapalhando em nada, certo? Então, essa parte aqui agora, nós vamos pregar ela aqui no forro, que vai ficar assim, tá? Mais ou menos no meio da peça pra baixo. Você vai perceber que aqui tá sobrando. Então, depois que eu passar a costura aqui e prender, eu vou vir passar a costurinha de segurança e recortar tudo que é excesso na minha peça. Beleza? Vamos lá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir o meio da minha peça. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou medir. Quem quiser marcar com caneta, quem quiser fazer o piquezinho aqui, você vai fazer de acordo com a sua realidade, o que você gosta, o que te torna mais prático a sua função aí, na hora do seu trabalho. Eu gosto de fazer o piquezinho, que pra mim é o mais rápido, mais prático, e é isso que eu gosto. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos, na hora de passar essa costura, eu vou colocar mais ou menos meio centímetro abaixo do pique. Eu vou mostrar depois de pronto. Então, eu vou vir aqui, vou costurar bem na beirinha, é só pra prender, sabe? Tenta colocar a costura o mais reto possível, pra ficar com o acabamento perfeito. Vou mostrar aqui agora como que eu fiz, ó, como ficou. Tá vendo? Eu costurei nessa beirinha aqui. E o piquezinho tá aqui. Então, ó, é a quantidade certa da dobra quando a peça estiver pronta e ela não fica torta. Olha aqui. Quando você dobrar, ela fica bem certinha na dobra. Porque é meio grossinho. Então, é o espaço do sintético com a manta que na hora de dobrar, ela vai encolher. Então, ela vai ficar assim, certo? Tá pronta aqui. Vou passar a costurinha de segurança e tirar o excesso. Cuidado na hora de passar em cima do zíper. Não vai com muita pressa, porque você pode quebrar a sua agulha, né? Então, um pouquinho de cuidadinho só. Pra quem já costura, já tem hábito de costurar, tem sua prática, né? Fica tudo mais fácil. Pra quem tá começando, tudo novidade, todas as dificuldades. Se eu acho que vai quebrar minha agulha, eu giro o volante da minha máquina com a mão. Já quebrei muitas agulhas, gente, eu quebro muita agulha. Eu sou um pouquinho desastrada. Mas faz parte, né? Muita gente é... Eu sou um pouco desastrada e às vezes eu quebro a agulha além da conta, né? Além das minhas contas possíveis. Então, aqui, ó. Gente, lembrando que não se corta zíper com a sua tesoura de cortar tecido, tá? A tesoura de tecido só corta tecido. Não se corta sintético com tesoura de tecido. Eu corto com estilete. Porque eu sei que vai cegar minha tesoura. As tesouras hoje em dia estão com preços exorbitantes, né? Sem condição. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. O que a gente gasta, menos gasto, melhor pra gente, né? Então, vou reservar esse daqui e vou colocar, vou pra lapela, tá? A lapela, também você pode fazer, se você vai fazer de tecido, você vai colocar aqui frente com frente, vai costurar, vai desvirar e vai rebater uma costura, igual eu fiz aqui. Nesse caso é sintético. Então, não dá pra revirar, pra virar a peça, porque o sintético é grosso e não vai ficar legal. Então, como que eu vou fazer? Eu vou costurar assim, avesso com avesso, e vou fazer o acabamento com viés, tá? Ah, mas é muito difícil trabalhar com viés, é mesmo? Mas você consegue com bastante treino. Eu tinha um ponto que eu
Quando eu ia fazer alguma peça, era encomenda alguma peça que tinha viés ou zíper, às vezes eu pensava até em não pegar a encomenda, porque pra mim era muito difícil. Mas depois eu peguei o jeitinho, treinei bastante, e hoje eu faço sem um pingo de medo e não fica feio. E quando você errar, não se preocupe, vai lá e faça de novo. Eu já cortei, às vezes eu ficava estressada, eu cortava minhas peças na raiva, jogava no lixo. Hoje não, hoje eu paro, desmancho, respiro e começo de novo. Mas eu tive período que eu tava tão assim, que eu tinha tanta dificuldade que eu preferia jogar a peça e começar de novo. No início, sabe? Há uns 10 anos atrás. Então é natural a gente errar. Não vou dizer que hoje eu não erro, não, gente. Eu erro muito, viu? Eu erro não é pouco. Muitas vezes eu tenho que voltar, desmanchar minha peça, começar de novo. Depois da peça pronta, às vezes eu vejo alguma falha. Então é natural, né? A gente dá uma erradinha, tem que voltar atrás e refazer a peça. Não fique tensa, não fique nervosa. Agora aqui eu vou colocar a lapela. Não, não é a lapela. Agora eu vou colocar essas peças aqui, ó, aqui. Porque o botãozinho vai ficar escondido dentro da peça. Quando eu colocar o forro, ela estará escondida, certo? Então, agora aqui eu vou colocar a matriz, né, do meu botãozinho primavera, que eu vou colocar botão primavera na minha peça. Tenho de metal, mas eu vou colocar o primavera porque é o que eu gosto mais, é o que eu me adapto melhor para esse tipo de trabalho. Mas aí você vai fazer o que você achar melhor. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as medidas. Então, aqui eu vou medir mais ou menos 4 centímetros. 4 centímetros daqui pra cá e 2 centímetros pra cá. E vou colocar a peça. Ela vai ficar um pouquinho alta assim, mas é pro espaço dos anéis, tá? Então, ela vai ficar na beirinha assim. Eu uso pra perfurar o meu sintético, eu uso esse perfurador aqui. Existe perfurador manual, existem vários outros, mas o que eu uso é esse, mas você pode procurar lá perfurador de sintético manual ou alicate que vai aparecer. E você, se você não tem, né, e você vai comprar o que você acha que é mais conveniente pra você. Eu gosto desse, não abro mão dele. Pode até ser que futuramente eu compre os outros pra testar, mas como eu já conhecia por trabalhos escolares, que eu trabalho na escola, então, e lá eu tenho, então eu comprei pro ateliê igual, que eu gosto mais. Então, ficou o furo aqui onde eu vou colocar o botãozinho. E eu escolhi um botãozinho azul, porque eu acho ele mais bonitinho para essa peça. Daria para colocar verde, daria para colocar branco, né? Coloquei o botãozinho, coloco do outro lado, e só depois eu vou colocar no tecido para fazer as marcações. Então, ele ficou assim. Agora, vou fazer a marcação aqui do tecido. Vou perfurar também com a ponta do próprio... com a pontinha do próprio botãozinho, tá? Então, 4 centímetros e 2 centímetros. Então, esse aqui é a medida que eu vou fazer. Eu fiz a medida e vou fazer um furinho aqui com essa peça. Ou pode ser com agulha, pontinha da tesoura. Eu gosto dela, que eu acho que ela me convém. Acho ela melhor pra mim, pra minha realidade. Então, ela ficou um pouquinho alta, mas é porque o anel, geralmente, ele tem um espaçamento maior, então tem que ficar um pouquinho alto, ó. Assim ficou o lugar do anel. Agora, eu vou colocar o lugar dos brincos. A mesma coisa, vou fazer o furinho aqui na bordinha. Né? Você vai ver que vai ficar mais certinho ali do que a do anel. Eu vou fazer dobrei no meio, vou fazer o furinho. Esse furinho aqui, ele vai ter uma medida de 3,5 centímetros entre esse botão e o próximo furo. O furo desse, o próximo furo, 3,5 centímetros. Se quiser colocar um pouquinho mais, não tem problema, mas é a medida que eu gosto, pra hora que dobrar, não amassar o brinco, não estragar a joia, pra ter espaço pra isso, tá? Ficou assim. Ah, mas como que eu vou fazer pra colocar o brinco? Agora é o pulo do gato. Então, o que que nós vamos fazer?
mais ou menos, eu vou dividir isso aqui em 4 ou 6 partes. E aqui eu vou fazer os furos onde vai encaixar os meus brincos. Então, aqui no centro, eu vou furar um furinho embaixo, você pode medir, aqui eu vou mais no olhômetro mesmo. 5 pares de brinco. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares de brinco. Se você quiser furar mais perto do botãozinho, você fura. Eu, particularmente, não gosto, mas você que vai definir o espaçamento e quantos furinhos você quer colocar. Beleza? Vamos colocar ele aqui. Agora, é só colocar a lapela, né? Tá vendo? Ficou pronto. Mas pra costurar, isso vai me atrapalhar. Então, eu vou remover, reservar aqui do ladinho. Quando eu colocar a base, a lapela e o viés, eu termino de montar e coloco também um acabamento nesse zíper, pra facilitar a abertura dele, tá? Então, agora nós vamos montar, finalizar a peça. Lembra que eu falei que eu gosto de cortar maior pra facilitar? Porque aqui na hora de costurar, se tiver tudo cortado igualzinho, dá muito trabalho nas curvinhas. Então, como ele tá maiorzinho, me dá mais segurança pra fazer essa costura. Eu uso aqui na minha máquina o pé calcador. Ele é de Teflon, ele é um calcador bem fininho. Ele é idêntico a esse que vem na máquina. Ele é idêntico a esse daqui, ó. A largura dele de meio centímetro. Ele é bem pequenininho. Só que ele é desse material aqui, de Teflon. Então, pra costurar plástico sintético, ele não prende. O material não fica prendendo. Então, não fica com ponto feio, tá? Por isso que eu gosto desse de Teflon. Então, eu tenho vários calcadores aqui que eu prefiro de Teflon, tá? Então, vou dar início aqui na costura de segurança. Sempre trabalho com a costura de segurança. Nunca vai colocando direto o viés. Quem já tem prática, beleza, né? Você consegue, né? Que bom. Mas quem não tem prática, quem tá começando, vai devagar, vai colocando sempre a costura de segurança, que fica mais fácil pra você concluir o seu trabalho. Sem precisar ficar voltando pra desmanchar, pra corrigir. E aí você não perde tanto tempo corrigindo coisas que poderiam ter sido evitadas. Então, aqui eu fiz a costura, né? Ah, essa costura com linha branca, o viés vai esconder. Então, não tem problema, né? Desde que não fique aparecendo, não tem problema, ó. Então, aqui tá a costura. E aqui, ó, eu vou recortar todinha essa borda. Ó, ficou assim. Eu recortei, então agora ficou tudo igual, né? Agora eu vou juntar, vou passar o viés nessa lapela aqui, pra depois juntar com essa outra peça aqui. Como que eu faço aqui? Como aqui eu já sei. Aqui eu vou costurar em cima dessa bordinha aqui, tá? Pra facilitar na hora de eu virar e eu costurar na mesma medida, tá bom? Às vezes fica alguma ferpinha de tecido, você tira. Aí você vai dobrar aqui, ó. Costurei assim, né? Virei ela. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta. E vai ser escondida essa linha branca. Vai ficar uma beirinha, então nós vamos cortar. Então, sempre vai ficar uma bordinha. Você vai ter sempre estar fazendo pequenas correções na sua peça, pra ela ficar bonitinha, tá, gente? Ah, cortou errado. Não, é que na hora da gente costurar, igual aqui tem uma curvinha que tá um pouquinho maior, você vai acertar pra ela ficar um trabalho bonito, tá? Do seu jeito, da sua maneira, mas você vai corrigindo aí se ficar qualquer coisinha. Então, ó, ela ficou presa assim. Quando a peça estiver fechada, ela vai fazer isso aqui. Olha como fica linda. Então, agora eu vou passar o viés em toda a volta. Eu tenho a minha etiqueta, então eu vou pôr a minha etiqueta, né? Eu vou pregar a minha etiqueta na hora que eu estiver terminando o viés. E vai ficar assim, tá? Então, vamos colocar o viés agora em toda a volta. Pra colocar o viés, eu vou abrir ele aqui. Nesse caso, eu vou abrir pra ter mais espaço pra trabalhar com ele, porque ficou uma camada bem grossa. Então, eu vou abrir ele e vou começar a costurar aqui, ó. Ó, ele tá dobrado. Eu vou abrir e vou passar a máquina nessa costura. Então, o material vai ficar assim. Vou colocar aqui pra você ver, ó.
Eu vou colocar rente com a minha peça e vou passar a costura aqui, onde tem essa marquinha, tá vendo? Aqui eu vou passar a costura em toda a volta, pra depois eu virar a peça pra fechar, tá? E aqui eu faço assim, ó. Eu faço um Vzinho aqui, assim, na hora de começar a costura. Porque na hora de eu encerrar a minha peça, ela vai ter um acabamento no viés e vai ficar mais bonitinho, tá? Eu fecho ela assim. Vamos lá. Agora eu vou virar, ó. E vou vir com a costura aqui na volta toda. Vou vir fechando ela aqui, colocando ela bem próximo da costura branca. Agora eu vou colocar aqui o meu botãozinho. Vamos dobrar ela aqui, vamos achar o centro da peça. Marquei aqui, o sintético marca, tá? Você pode usar a canetinha, aquela com calor, ela apaga. Então, aqui eu marquei o centro. Aqui eu tenho que fechar ela, deixar um certo espacinho. Aqui também tem que achar o centro da lapela, tá, gente? Mede certinho pra não dar erro. Então, eu tenho que deixar, quando eu fecho ela aqui, agora eu marquei aqui o centro, fiz um furinho, né, com o meu agulhão, fiz esse furinho aqui. Agora, eu vou colocar o primeiro botãozinho. Coloquei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, vou deixar mais ou menos um espacinho de um dedo, um pouquinho menos, e vou colocar outro botão. Por que esse espaço aqui? Quando isso aqui estiver cheio, facilita você fechar a peça, tá? Então, eu vou medir agora aqui e vou apertar o botãozinho, a marquinha que ficava, esse é onde eu vou colocar o botãozinho de baixo. Então, aqui, medi e apertei, ficou a marquinha. Vou furar aqui. Vou colocar o botãozinho. Por dentro, eu coloco essa base. E o outro aqui por fora. Aí, aqui eu vou colocar com bastante cuidado no balancinho. Vou descer a alavanca e vou prender. Pronto. Assim tá nosso porta-joia. Agora, tá faltando aqui só um acabamentozinho nesse zíper. Então, você pode colocar ou uma fitinha de cetim, um nozinho com pedrinha na ponta, ou um pedacinho desse material aqui. Então, você que vai escolher o que você vai fazer, tá? Ó, eu peguei um pedaço do sintético, fui ali na caixa de retalho, peguei um retalho, dobrei no meio e cortei assim, tá? Agora, eu vou passar dentro do cursor. Você pode colocar uma fitinha com pedrinhas na ponta, você pode colocar um rabo de rato com pedrinhas na ponta, ou só um nozinho. Você vai ver o que você acha que combina mais com a sua peça, né? Eu vou fazer assim e vou colocar aqui um rebite de número 1, ele é pequenininho. O rebite é pra prender uma beiradinha prender essa bordinha daqui ficar abrindo, não ficar perdendo, né? Então, aqui vai... Vou colocar o rebite aqui.
o furo ficou pequeno. Ou você também pode furar com aquele furador que eu mostrei antes. Nesse caso, esse rebite é muito pequenininho, eu prefiro não furar com aquela peça para poder ele ficar mais resistente, ele entrar mais justo aqui. Ó, aqui ficou um lado do rebite, aqui ficou outro, agora eu só vou prensar aqui no balancinho. Pronto. Então, agora ficou 100% pronta a nossa peça. Prontinho. Até a próxima. Tchau. Ficam com Deus e boa produção.